organização do Congresso Brasileiro, pelo convite. Nós vamos falar sobre os princípios básicos da instalação do fixador monolateral, e alguns conceitos têm que ser muito bem colocados, porque os fixadores monolaterais eles ficaram meio desacreditados ao longo do tempo, e mais recentemente, nos últimos 10, 20 anos, eles tiveram um grande boom e hoje são uma verdadeira preferência de todos, tanto em relação a diversos tipos de fixadores assim, relacionados, pinos, etc., por causa de um conceito extremamente simples, a estabilidade. Os fixadores antigos eles não tinham tanta estabilidade, e a partir do momento que eles estiveram muito estáveis nos mais diversos planos, eles caíram num gosto e são evidentemente muito mais simples de colocar, mas sempre com os seus cuidados. Então, vou fazer uma pequena revisão onde chegou a isso e no que é importante saber em termos de estabilidade, para a gente saber como que coloca um fixador desse com o máximo de cuidado. Tá? Então, a fixação externa, o primeiro fixador externo monolateral, mais moderno, talvez começou com o Wurster na Alemanha, e a gente pode ver que esse é o grande problema, ele não tinha estabilidade nenhuma, né? Quer dizer, você colocava um pino em cada segmento ósseo e isso não tinha nenhum conceito de estabilidade, que só foi melhorar um pouco na Bélgica no começo do século passado, tá? Quando aumentou o número de pinos, etc. Mas continuava um grande problema, qual a estabilidade que isso conseguia, as fraturas eventualmente não consolidavam direito, tinha consideração viciosa, pseudoartrose, etc. Então, alguns estudos precisavam ser feitos. E grandes avanços começaram a acontecer a partir da década de 30, quando os clamps eles foram desenvolvidos. Né? Clamps barra fixador, barra pino. E com isso, o primeiro fixador multiplanar, ele foi desenvolvido até na medicina veterinária, com cachorros em 1937, e que aí conseguiu-se verdadeiramente uma estabilidade do fixador, mas ainda muito complexo, e que só foi continuar esses estudos bem mais para frente. Então, os irmãos Judet na França, eles viram que a própria redução e a estabilidade, a compressão interferoalimentar, ele ajudaria na estabilidade do fixador externo, e um grande conceito que é utilizado até hoje foi a partir de 78 com os fixadores de Wagner, que principalmente o pessoal mais antigo um pouco, talvez todos já tenham colocado, em que ele aumentou o diâmetro da barra, a largura da barra, e os pinos também, eles eram os pinos que, como a gente usa hoje nos ossos maiores, fêmur-tíbico, que eram os pinos de 6 milímetros, hoje a gente usando pinos cônicos de 6 para 5. Então, esses foram grandes avanços. Eu não vou falar muito sobre pino, que meus nobres colegas vão falar um pouquinho mais para frente aqui. Então, vamos tentar principalmente aos fixadores monolaterais. O que é errado a gente falar de fixadores monolaterais com a mesma coisa de fixadores monoplanares. Né? E a montagem, inclusive, ela vai transformar esses fixadores em bi ou multiplanares, ao invés de monoplanares. Então, os fixadores monoplanares, como algumas vezes montados na urgência, no controle de danos, mas também de uma montagem muito simples, e eles podem se tornar biplanares quando a gente coloca uma barra a mais, eu vou falar isso com mais detalhes um pouquinho para frente, ou eles podem ser também multiplanares. Eles também podem ser estáticos ou podem ser dinâmicos, tá? Ou articulados. Os fixadores, no caso aqui os monoplanares que a gente está falando, talvez até os outros, eles têm 3 indicações básicas. Tá? No controle de danos, hoje um conceito muito bem difundido e que todos devem saber, né, em relação a salvamento de politraumatizados e mesmo controle de danos locais, no tratamento definitivo de fraturas, tá? Ou mesmo na ortopedia em geral, com cirurgias reconstrutoras, alongamentos, transportes, ostomias, etc., correções de deformidades. Bom, falando da montagem propriamente dita, o primeiro conceito, então a gente tem que ter os conceitos de estabilidade e os cuidados na montagem. E o primeiro cuidado que a gente tem que ter são nos corredores de segurança. A gente sabe que nos mais diferentes segmentos do corpo, a gente tem que passar esses fixadores em locais que têm menos estruturas nobres, vasos, nervos. É lógico que alguns segmentos do corpo, como a coxa, por exemplo, né, o úmero, você tem uma grande cobertura de partes móveis de musculatura, e que isso dificulta um pouco. Já na tíbia, por exemplo, igual está mostrando nesse slide, nós temos uma porção anteromedial em que você praticamente não tem cobertura muscular. Então fica muito mais simples, você tem pele, subcutâneo e osso. Então você tem que ter esse conceito em mente dos corredores de segurança, que você vai evitar uma morbidade maior, complicações e sequelas nesses pacientes. Tá?
Em relação à quantidade de pinos, um pino em cada segmento a gente usa mais na fixação da bacia, né? Que não é o tema dessa aula aqui agora. Mas a gente sabe que quando se passam de 2 para 3 pinos em cada segmento, você aumenta muito a rigidez, a estabilidade do sistema. Quando a gente aumenta de 3 para 4, também aumenta a estabilidade, mas ela já não é tanto. Então, muitas vezes, não há necessidade de colocar 4 pinos, e isso deve ser avaliado cada caso. Os pinos também a gente tem que tomar cuidado para não colocar muito próximo ao foco de fratura. Tem a regra do polegar, né, que é mais ou menos 2 centímetros. Se a gente coloca ele muito próximo ao foco da fratura, no caso, você corre o risco de violar o hematoma e aí o índice de infecção pode aumentar. Então, em torno de 2 centímetros do foco da fratura, em crianças também 2 centímetros em relação à fise, porque menos do que isso a fise vai ser estimulada e você pode ter uma discrepância de membros inferiores a longo prazo. Então, e também cuidado com a cirurgia plástica, porque dependendo do caso, precisa de retalhos, enxertos, etc. Bom, então quando a gente vai colocar um pino, essa é uma montagem padrão no controle de danos, a gente procura primeiro colocar um pino mais proximal e o outro mais distal, porque se você coloca esses pinos em sequência, corre o risco, se a barra não estiver absolutamente alinhada no osso, corre o risco de o último pino ou penúltimo estar fora da cortical e você vai ter dificuldades para isso. Colocando um pino mais proximal, o outro mais distal, e a barra, você tem certeza que os pinos centrais eles vão estar na posição correta. Então, a gente aqui ficou um pouquinho na sequência, então a gente coloca primeiro a barra, os outros 2 pinos, e para você aumentar a estabilidade em relação a isso, então colocar o outro pino. Essa é a montagem básica em relação à fixação no controle de danos. Tá? Alguns cuidados também em relação à distância da barra em relação ao corpo. Tá? Se a gente coloca ela muito perto, coxa, tíbia, antebraço, o que for, ele pode edemaciar e em alguns casos formar até uma escara do fixador em relação na pele. Tá? Então, normalmente em torno de 2 dedos, que dá 4 a 5 centímetros do osso, é uma distância adequada. A gente sabe que quando você aumenta isso, você perde a estabilidade. Na tíbia, por exemplo, que você não tem uma grande cobertura muscular, aí a distância da barra para o osso vai ser menor, na coxa ele vai ser maior. Então, no caso, só exemplificando, aí 2 centímetros em relação da barra em relação à pele, e teve um trabalho interessante. É lógico que tem diversas variáveis em relação a isso, né? A qualidade do osso, aí o tipo de pino que você vai empregar, se é uma fratura, se ela é mais cominutiva ou não. Então tem um trabalho interessante do Stanitsky, do Carl Stanitsky, nos Estados Unidos, em que quando o fixador, a barra do fixador, ele vai ficar até 5 centímetros do osso, aí você, talvez com um intensificador de imagem a gente fez corretamente, você deve colocar 2 pinos por clamp. E mais do que 5 centímetros, 3 centímetros por clamp, é uma regrinha bem simplista. Tá? Bom, basicamente isso, a gente vai passar para a parte prática agora. Então, da mesma maneira, primeiro colocar um pino mais proximal, mais distal, ou vice-versa, monta o fixador e depois coloca os outros, a gente vai colocar 2 pinos em cada clamp. Tá? Todo mundo enxergando bem. Nunca, 2 cuidados devem ser tomados especificamente para esses fixadores. Né? Primeiro, em relação a qualquer fixador, sempre passar a broca antes. Nunca deixem de passar a broca, por todos os detalhes que a gente sabe, de hipertermia no foco, etc. Segundo, esses pinos que serão colocados são pinos cônicos. Tá? Eles começam com 6 milímetros, terminam com 5 na segunda cortical. Os pinos cônicos, eles nunca devem ser retornados, tá? Porque a gente sabe que ele folga. Então, se por alguma razão você passou um pouco a mais, a gente passa 2 cristas na segunda cortical. Se por acaso passou um pouquinho mais, 3, 4, deixa. Porque se voltar, ou então muda o local do pino. Porque se voltar naquele, ele vai ter folga. Então, pode ir lá. Pode ir. Então, sempre utilizar o protetor de partes moles. Né? Então, primeiro foi retirado o protetor para a broca. A maioria dos fixadores eles têm um
uma chave própria para colocar o pino, nunca colocar o pino com o perfurador, né, por causa da temperatura também, e você perde um pouco do controle. A gente sempre tem uma dúvida de qual a distância que coloca em relação ao clamp ao outro, isso é uma pergunta que sempre é feita. Então, aqui a gente está colocando até para ficar mais visível por causa da morsa, mas se a gente coloca mais ou menos 10 centímetros de um clamp ao outro, evidentemente que variando de acordo com o tipo de fratura, mais ou menos cominutivo, isso já dá uma estabilidade adequada. É lógico que quando você coloca, quanto mais distante, menos estabilidade ele tem. Tá? Um outro detalhe é em relação à abertura. Todos esses fixadores que permitem isso, a gente deve deixar uma abertura, porque na hora que termina a colocação, se você quiser dar uma compressão do foco, isso fica mais fácil. Caso você deixe o fixador completamente fechado, aí você vai ter que abrir o clamp, afastar, dar um pouco mais de trabalho. Então sempre aconselho deixar um pouco aberto, em torno de 2 centímetros, e aí você dá a compressão necessária. Aproveitar também e fazer um outro convite a todos, que esse curso aqui ele mostra de uma maneira bastante básica, primeiro o fixador monolateral, depois o circular, vai ser falar de pinos, e para um programa mais avançado, do dia 30 de novembro ao dia 2 de dezembro, vai ser realizado o 5º curso teórico prático, que o comitê organiza, que vai ser aqui próximo a Campinas, Valinhos, então todos estão convidados. Tem um folder, né? O folder vai ser distribuído aí para todos. Cada clamp permite a colocação de até 4 pinos. Então, evidentemente que como nós vamos colocar 2, então, o ideal é que eles sejam colocados cada um numa extremidade do pino, que eles vão ficar mais afastados. Tá? Aquela regra que o pessoal sempre pergunta, no fixador, no caso do controle de danos, tem aquela regra clássica de colocar 2 pinos próximos ao foco da fratura, 2 mais distantes, e como que um fixador desse tipo com clamps, que eles ficam pinos mais juntos e eventualmente mais afastados do foco, foge um pouco dessa regra. Na verdade, isso... A estabilidade ela é compensada de outras formas, tá? No diâmetro da barra do pino, nos próprios clamps, nos tipos de pino. Então, acaba dando uma estabilidade até maior do que na outra montagem. Então, colocou 2 clamps já em um pino, então pode travar ele completamente. Nós estamos deixando uma regrinha ali de 2 dedos, evidentemente que no paciente tem musculatura, né? Aqui então você deixa um pouquinho mais, mas aqui é um pouco mais simples. Uma outra dica em relação ao posicionamento da barra, que como no caso do fêmur, os pinos entram póstero laterais, então se você deixar, tanto faz deixar a barra para frente ou para trás. Eu prefiro sempre deixar a barra para frente, porque se ela fica muito para trás, atrapalha um pouco o paciente a sentar. E mesmo para deitar. Então, só a questão de conforto do paciente, o ideal é que ele fique para frente.
Essa chave, ela funciona como um dinamômetro. Então, na hora que a parte metálica encosta na parte de alumínio, ele está suficiente, né? Às vezes o pessoal acha que para fechar um parafuso precisa apertar igual chave de roda de pneu de carro, né? Não precisa disso não. Bom, e aqui a montagem feita. Então, essa é a montagem básica de um fixador monolateral. Muito obrigado a todos.